صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou no livro do wudu, da ablução, hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele entrou no local onde se faz a necessidade. Então Abdullah ibn Abbas ele disse que então eu preparei para ele a água para ser usada. Abdullah ibn Abbas ele colocou a água no lugar onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iria fazer a necessidade. E a história do Abdullah ibn Abbas já foi falada em algumas partes, por partes. Entre essas partes que Abdullah ibn Abbas narrou para nós como ele estava dormindo na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na casa da tia dele, ele viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como acordar durante a noite, como é que ele fazia a ablução, como é que ele rezava. Ele nos passou várias questões que ele viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer. E aqui ele está passando para nós, o Imam al-Bukhari ele citou uma dessas partes que o Abdullah ibn Abbas citou para nós quando ele dormiu na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que eu preparei a água e coloquei no lugar onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia a sua necessidade. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hora que acordou e foi fazer a sua necessidade, viu a água colocada naquele lugar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou para Maimuna: quem colocou a água nesse lugar? Ele disse: quem colocou isso? E ele foi informado então que foi Abdullah ibn Abbas. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez a súplica para o Abdullah ibn Abbas, dizendo: ó Allah, o faça ter entendimento da religião. O entendimento que seria entendimento da jurisprudência, de como tirar as regras, a jurisprudência através do Coran, através dos hadith do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Aqui o Imam al-Bukhari lhe cita uma questão importante, a questão de colocar esse hadith para mostrar para nós que a pessoa, ao fazer a sua necessidade, ele deve usar ou a água para se lavar, ou se não tiver água, antigamente no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e antes daquilo, quando a pessoa fazia a sua necessidade, principalmente as pessoas que estavam no deserto e a água era pouca, eles usavam as pedras. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou que fossem usadas, ao fazer a necessidade, no mínimo 3 pedrinhas para que a pessoa purifique o local. Agora, o uso da água, aquilo não era de costume das pessoas, e aqui Abdullah ibn Abbas ele colocou aquela água para mostrar para nós que ele sabia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gostava de se purificar com água. Agora uma questão aqui: se a pessoa for fazer a sua necessidade que ele fizer, é obrigado a usar a água. Se ele tiver, hoje a pessoa se estiver numa montanha, num lugar onde não tem papel nem água, ele usa as pedrinhas. Agora, se tiver em casa, ele pode usar a água ou pode usar o papel que as pessoas usam geralmente. Tá, mas com a presença da água, pode ser usado o papel higiênico? Sim, pode ser usado se o local for purificado. Ou na maioria das vezes, a purificação que seria de não sobrar nada das impurezas dentro no local. Então a pessoa pode usar ou papel ou pode usar a água. Agora tem uma questão aqui: muitas pessoas, as pessoas antigas principalmente, aquelas que não tinham conhecimento certo da religião, que não sabiam como fazer o wudu certo e tal, elas pensam que se a pessoa fizer o wudu, ela deve entrar no banheiro e lavar o local, mesmo que ela não fizer a necessidade. E depois daquilo lá, ela vai e faz o wudu. Então que a pessoa de lavar o local, as partes íntimas, isso faz parte do wudu. Isso é errado. Não faz parte do wudu. Por quê? Como é que a gente entende a religião? A religião é toda vez que você for fazer a sua necessidade, você deve lavar o local, ou purificar o local, seja com água ou com papel. Então essa purificação é obrigatória. Agora, quando você fizer o wudu, ele começa como Allah subhanahu wa ta'ala, ele determinou na Surat al-Ma'idah, a pessoa começa lavando as mãos, lavando a boca, as narinas, o rosto e assim diante. Então o wudu ele não começa pelas partes íntimas, não. As partes íntimas, essa é uma parte específica que toda vez que a pessoa entrar para fazer a sua necessidade, ele deve purificar o local, se ele fizer o wudu ou não.
E na hora que ele fizer o wudu, não é necessário lavar o local se ele estiver purificado daquilo. Então ele começa com as mãos, com a boca, com as narinas, com o rosto. E isso, quando você fala para as pessoas, eles falam, isso facilita bastante para nós, porque tem muitas pessoas, às vezes, estão num local onde não conseguem fazer o wudu. Por qual motivo? Eles pensam que deve ser usada água. Não é necessário que você use água quando você for fazer a sua necessidade. Ou que quando a gente faz o wudu, nós deveremos começar pelas partes íntimas. Não deve começar pelas partes íntimas. As partes íntimas, elas são à parte. Você começa o wudu lavando as mãos, a boca, as narinas, o rosto e assim em diante. Agora, a questão da pessoa usar a água quando praticar a sua necessidade ou quando fizer a sua necessidade, essa é uma coisa específica. Então ele pode usar ou papel, no mínimo 3 vezes, se não purificar com 3 vezes, ele usa com 5, com 7 e assim em diante, até ele se purificar. Agora, se for necessário usar a água, ele usa quando que é necessário, quando a impureza ela não sai com papel, aí sim ele deve usar a água. Agora, se tiver água e papel, ele pode usar uma das duas coisas, ou a água ou o papel, o importante é que ele purifica o local. Então aqui o Imam al-Bukhari ele está citando essa questão, uma questão importante, que ele levou a água para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e colocou no lugar onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iria fazer a sua necessidade, para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se purificasse com água. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.